Fome emocional é mesmo ruim? Hoje nós vamos falar sobre isso nesta live. Você que sofre com fome emocional, come as suas emoções, não consegue se controlar toda vez que está triste, que está ansioso, ansiosa, estressado, estressada. Esse é o tema da nossa live de hoje. Então, fica por aqui. Obrigada pelo feedback do som. Então, vamos falar sobre as suas emoções, fome emocional. Será mesmo que fome emocional é ruim? E hoje eu queria começar com um pensamento de que muito do que te atrapalha com a compulsão alimentar, vício em comida, é uma construção mental e psicológica, vamos dizer assim, uma construção mental do que você pensa, do que você acredita. Então o intuito dessa live é eu quero te ajudar aqui a desmistificar algumas coisas com relação à fome emocional, comer as suas emoções, te dar um outro ponto de vista, para você simplesmente passar a ver as coisas diferentes, porque enquanto você não mudar a sua forma de pensar, vai ficar muito difícil fazer escolhas diferentes. Então, trabalhar os seus pensamentos, as suas crenças e tudo que envolve aquilo que te atrapalha com relação às suas escolhas alimentares é muito importante. Então é por isso que fome emocional é um tema que sempre surge, né? As pessoas falam muito sobre fome emocional, comer as emoções, eu engulo minhas emoções, toda vez que eu tô triste, toda vez que eu tô ansioso, tô ansiosa, tô depressivo, depressiva, tô estressado, preciso comer alguma coisa para aliviar o estresse. Então vamos começar falando sobre a comida. Então, comida é algo emocional, ponto. É algo emocional. Então, saiba que se você come se você acha que a comida te traz conforto, que a comida te traz o bem-estar, e mesmo que sejam por aqueles poucos minutos, né, quando você come e etc, quando você tá ali saboreando um alimento que você gosta, uma comida hiperpalatável, né, uma comida processada, chocolate, cheio de açúcar, gordura, farinha, e aquilo te causa um prazer enorme. Isso é normal e aquilo te gera um conforto. Então, a comida, ela é realmente algo muito emocional para nós. Mas por que isso acontece? Porque desde a infância, desde basicamente de quando você nasceu, no primeiro dia que você nasceu, você é amamentado pela sua mãe. Mesmo que por pouco tempo, algumas crianças não são amamentadas. Mas o fato de você estar ali amamentado, então você sente ali um momento de proteção. E aí você recebe aquele leite. Então veja, desde bebezinho, a comida ela já é algo que vai te gerando ali uma memória afetiva muito grande, começando com a sua mãe. E aí depois disso, você passa a infância, por exemplo, adolescência, até a sua vida adulta, se recompensando com comida sem você saber. Então, por exemplo, às vezes na sua infância, sua mãe promete algo, então, você vai comer doce, você vai comer sobremesa depois da comida. Ou, se você terminar a sua lição de casa, ou se você fizer tal coisa, você vai receber, você vai ganhar um doce, você vai ganhar um sorvete. Então, veja como, ao longo da sua vida, a comida passou a ser associada como uma recompensa, como algo que vai te tirar do sofrimento. Então, às vezes, você tem que terminar uma tarefa para então ser recompensado com o quê? Com comida. Ao invés, por exemplo, de, às vezes, porque a comida ela é uma recompensa fácil, então ao invés de, às vezes, as pessoas recompensarem as crianças com outras coisas, então se você fizer a sua lição, eu vou te levar no parque, eu vou brincar com você por 15 minutos, mas não, né? Os nossos pais, e muitas vezes os pais não têm tempo de fazer isso mesmo, minha mãe trabalhava o dia inteiro, então a minha mãe me recompensou muito com comida, né? E aí a Célia tá falando aqui, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Exatamente.
Então a nossa mãe, nossos pais, muitas vezes sem perceber, nos recompensou muito com comida. Mas por quê? Porque provavelmente eles aprenderam daquela forma. Eles também foram condicionados e também aprenderam que comida é recompensa. Entende? Então veja como eu preciso fazer essa construção com você antes para você entender que o fato de você pensar dessa forma hoje não é sua culpa, é normal. Você foi condicionado a pensar dessa forma. E aí você, né? Então, e outros fatores também que reforçam a associação da comida com prazer, com felicidade, com bem-estar. É o fato de que nós sempre comemoramos as coisas ao redor de comida. Para um pouco para pensar. Natal, o que a gente faz no Natal? A gente enche uma mesa de comida, certo? E tudo bem, tem os presentes, tem o momento dos presentes e tudo mais, mas a gente enche uma mesa de comida e se prepara para aquele momento, certo? De celebrar e celebrar em torno de comida. Então as nossas celebrações são em torno de comida. Quando você tem algo para comemorar, nossa, fiz aniversário ou vou comemorar alguma coisa legal que aconteceu, o que as pessoas geralmente fazem? Saem para almoçar fora, saem para jantar fora. Então, de novo, você foi condicionado cada vez mais a associar comida com felicidade. E aí, o que a nossa cultura faz? Então, a indústria alimentícia sabe disso. E aí o que ela faz? Chama alguns produtos de feliz. Você conhece aquele produtinho que tem a palavra feliz no nome? Aquele sanduíche que tem a palavra feliz no nome? Por que será que a indústria usa esses nomes? Porque a indústria sabe que para a maioria de nós, nossas emoções estão associadas à comida. Então, comida é emocional para a maioria de nós. Porque sim, existem as poucas pessoas, né, que não ligam para comida. Vocês já conheceram essas pessoas? Tem gente que não liga para comida mesmo, tá? A pessoa come, ela usa a comida como combustível, mas para ela, as associações dela, no cérebro dela, a comida não é uma... A pessoa não pensa em comida, não fica pensando o que vai comer no almoço, ou tem desejo por certas receitas. Não. Algumas pessoas não são assim. Mas, né, por observação, a gente vê que a maioria de nós gosta muito de comida, celebra ao redor de comida e associa comida às emoções. Então, comida é emocional, certo? É algo emocional para você. E até aí tá tudo certo. E eu tenho certeza que vocês também, cada um de vocês aqui, tem memórias boas associadas à comida. Então, por exemplo, um momento na infância em que você tinha um ritual com alguém, com seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua tia, com alguém, com seus primos, de comer algo em algum momento, por exemplo. Tenho certeza que vocês têm essa memória, certo? Então vocês têm essa memória afetiva. Eu tenho várias memórias minhas fazendo brigadeiro na casa da minha madrinha. Toda vez que eu ia na casa da minha madrinha, ela fazia brigadeiro pra mim. E a gente fazia o brigadeiro na panela, aquele de caseirinho, né, mesmo, né, de colher. E eu sempre lambia a lata, né, a lata de leite condensado. E também, e a gente nem enrolava o brigadeiro, a gente comia no prato mesmo e deixava na geladeira. Então, olha como eu tenho certeza que vocês têm muitas memórias desse jeito. Por quê? Eu quero chegar no ponto da fome emocional. Eu classifico a fome emocional de duas formas. Então, isso aqui que eu tô falando pra você, de celebrar ao redor de comida, ter as memórias afetivas que você tem do bolinho da sua avó, da comidinha da sua mãe, dos rituais que você tinha de sair pra tomar sorvete, sair pra comer algo que você amava. Você se lembra disso, certo? E era sempre algo relacionado à diversão, à celebração. Então, isso é o que eu chamo de fome emocional construtiva. Então, essa fome emocional, que eu não chamo nem de fome, né? É aquela vontadezinha de comer emocional, né? Muitas vezes é vontade de comer emocional e também pode ser fome emocional quando você, por exemplo, eu vou na casa da minha avó e tem coisas que eu só como lá na casa da minha avó.
Por exemplo, ela gosta de fazer alguns pratos, feijoada, algumas coisas, então eu guardo para comer lá. Então é uma fome emocional que associo com a minha avó, o tempero dela e etc. Então isso é uma fome emocional construtiva, que eu chamo, que é uma fome, não é uma fome emocional ruim, certo? Então nem toda fome emocional é ruim. Mas eu chego lá e como é que eu sei que é uma fome emocional construtiva? Você vai fazer escolhas conscientes. Você senta e você espera aquele momento. E aí você senta para comer e você saboreia aquilo. E aí, claro, você vai criando mais memórias afetivas e associando, sim, comida a emoções. E tá tudo bem até aí, certo? Então veja como fome emocional não precisa ser necessariamente ruim. Então isso é o que eu chamo de fome emocional construtiva. Então você precisa parar para pensar quanto da sua vida hoje está sendo sobre fome emocional construtiva. Por quê? Porque agora você, com todas essas associações que eu comentei aqui, sobre como você foi condicionado a pensar e relacionar comida a emoções de felicidade, você agora tem uma vida estressante, você chega cansado, irritada em casa, ou você tá na TPM, ou você fica muito ansioso, muito ansiosa, e aí você começa a comer para tentar buscar aquela sensação boa que o seu cérebro associou de felicidade, de bem-estar na comida. E aí você começa a comer cada vez mais aquelas comidas cheias de açúcar, de farinha, e muitas pessoas, e aí sim, entram na compulsão, não estão nem vendo, nem saboreando o que estão comendo. Estão engolindo a comida basicamente, para ter aquele estímulo da dopamina, né, que é um neurotransmissor que o seu cérebro libera quando passa por momentos de muito prazer, certo? E aí é isso que eu chamo de fome emocional destrutiva. Então é quando você vai criando esses hábitos que te levam à compulsão alimentar, que te levam à tristeza, que te levam ao arrependimento. Entende? Vocês percebem a diferença entre a fome emocional construtiva, que é algo bom, que é algo que está sempre sendo reforçado na nossa cultura, e a fome emocional destrutiva, que é aquela fome que, de alguma forma, você tenta associar à sua fome emocional construtiva. Então, você quer ter os resultados da sua fome emocional construtiva, mas você acaba indo para um caminho da fome emocional destrutiva, que é aquela que te gera todo aquele mal-estar, arrependimento e compulsão alimentar e vício em comida. Por quê? Quanto mais você repete a fome emocional destrutiva, que é comer aquelas grandes quantidades de farinha, de açúcar, de alimentos hiperpalatáveis, que a gente chama, que são cheios de realçadores de sabor, que é para te causar uma sensação de prazer muito maior. E aí, o que acontece? A indústria sabe que nós, né, a maioria de nós, comida para a maioria de nós é emocional. E o que a indústria também sabe? Que quanto mais prazer ela gerar no seu cérebro, associado a esses hiperpalatáveis alimentos cheios de farinha, de açúcar, de gordura, de realçadores de sabor, como os aromas naturais e artificiais, que eu falo bastante aqui, ela sabe que o seu cérebro vai guardar aquela memória, vai guardar a memória daquele sabor. E aí o que acontece? Eu aposto que para a maioria de vocês, toda vez que vocês têm um episódio de compulsão alimentar, é sempre mais ou menos com as mesmas comidas. São os mesmos sabores, a mesma crocância, porque a indústria faz isso sob medida para você, para te viciar naquele alimento, para você memorizar aquele sabor e você achar aquilo maravilhoso. Eu sei que vocês têm aí, cada um de vocês tem os seus favoritos. Tem os seus alimentos, aquele que você sabe que quando você tá atacada para comer alguma coisa, pra suprir aquela fome emocional que você está sentindo ali naquele momento, engolir as suas emoções. A gente fala muito de engolir as suas emoções, eu vou falar sobre isso também. Mas quando você tá ali atacado, se sentindo muito estressado, ansioso, você pensa em certos alimentos. Você já tem os alimentos certos na sua cabeça, não é assim?
Ou toda vez você fica variando? Não é assim. Você já tem mais ou menos o sabor, a crocância, o aroma que você gosta de sentir naquele momento. Então, as pessoas falam muito assim que a gente engole as nossas emoções, né? Então você não engole as suas emoções. Você, na verdade, né? Porque eu faço até uma brincadeira, né? Se você engolisse as suas emoções, emoção não tem caloria, né? Então se você comesse as suas emoções, você não estaria com problema de peso, de obesidade, etc. Certo? Então você não come as suas emoções. O que você faz? Gente, assim, isso aqui é tão importante para você se livrar dessas crenças e desses condicionamentos que vocês criaram a vida inteira. Porque o que você faz, na verdade, você repete um condicionamento. Se lá na infância você passou a vida associando comida a algo bom, a recompensa, a felicidade, a comemoração, a celebração, que é a fome emocional construtiva que a gente falou. E aí na vida adulta, você tentou resgatar esses momentos, nos momentos o quê? De estresse, de ansiedade, e aí você se lembrou que a comida é algo que te dá um prazer rápido, e aí você vai e come. E aí o que você faz? Repete esse hábito todas as vezes que você tá ansioso, que você tá ansiosa, que você tá triste, que você tá estressado. Então o que você fez? Você condicionou o seu cérebro a todas as vezes que você está triste, ele imediatamente manda uma mensagem de comida. Estou estressado, comida. Estou ansiosa, comida. Estou me sentindo muito triste, muito solitária, comida. Estou com tédio, comida. Isso é um condicionamento. Você condicionou o seu cérebro a pensar assim. E por que eu falo isso pra você? Porque algumas pessoas, quando está passando por um momento muito forte de estresse, de ansiedade, de tristeza profunda, de luto inclusive, não conseguem comer. Vocês já conheceram essas pessoas? Pensa numa pessoa, sabe aquela pessoa às vezes está passando por um luto, perdeu alguém recentemente, e aí você fala, nossa, a pessoa não consegue comer, a pessoa está emagrecendo, eu não sei mais o que fazer porque a pessoa não come. O cérebro cria um bloqueio sobre comida. Algumas pessoas são assim, e eu vou contar uma coisa pra vocês, eu já fui assim. Quando eu tinha lá uns 20 e poucos anos, 21 anos, antes realmente de... eu acho que o pior período do meu vício mesmo, até associado um pouco à compulsão, foi depois dos 21 anos ali. Antes dos 21 anos, eu era bem viciada em açúcar, só que eu não percebia, porque eu não engordava fisicamente na balança. Eu tinha muito processo inflamatório, mas eu não engordava, então eu ficava irritada, eu tinha TPM horrorosa, porque o excesso de açúcar desequilibra demais os seus hormônios. Eu tinha acne no rosto, por causa do excesso de açúcar, mas eu não engordava necessariamente ali na balança. Por quê? Porque minha questão não era a compulsão alimentar necessariamente, sim o vício. Eu tinha necessidade de comer açúcar todo dia e em grandes quantidades, quantidade maior do que meu corpo precisava, com certeza. Tá? Então, o que aconteceu? Mas ali, eu também tive um momento, né, de estresse e ansiedade que eu não conseguia comer nada. Eu lembro quando eu viajei, eu não conseguia, eu passei, né, tava muito ansiosa e tudo mais. Quando eu fui fazer intercâmbio fora, morar fora do Brasil, eu não conseguia comer nada. Entende? Mas aí ao longo dos anos isso foi mudando. E aí eu também já tive, né? Hoje pra mim é muito mais fácil. Quando eu tô ansiosa, estressada, imediatamente às vezes eu quero comer. E aí às vezes eu seguro, falo não, respiro. Então você trabalha isso, né? Você tem técnicas pra trabalhar isso. Você vai lá, bebe um copo d'água, toma um chá. Por exemplo, você não precisa responder, então você aprende. Então, ao longo dos anos, né, fazendo esse trabalho, eu aprendi a não responder, a ir desfazendo essa associação de emoção desconfortável, eu tenho que recompensar com comida. Então, isso é muito importante no seu processo, vai ser muito importante no seu processo. Porque se você começar a criar alternativas para não responder com comida todas as vezes que você come, todas as vezes que você sente alguma emoção desconfortável, ou seja, estresse, ansiedade, depressão, tristeza, e você
se força a não responder com comida, você vai desfazendo as conexões neurais no seu cérebro, que hoje imediatamente mandam uma mensagem de comida para o seu cérebro toda vez que você sente alguma dessas emoções. Entende? Então, o que eu quero que vocês saibam com relação à fome emocional é que muito do que vocês associam com fome emocional hoje foi simplesmente condicionado no seu cérebro por repetição. Repetição. E claro, tudo aquilo que eu falei, você vive num contexto cultural que associa demais comida com prazer, felicidade. Lembra que eu falei do sanduíche que usa a palavra feliz no nome? Por que será? Porque ele sabe que nós, nessa cultura que nós estamos aqui, associamos muito comida com felicidade. Porque se você tivesse nascido num outro contexto cultural, por exemplo, talvez você não gostasse dos alimentos que você gosta. Porque se você tem compulsão alimentar e vício em comida, eu sei que você não se imagina sem comer certos alimentos. Você não imagina a sua vida sem comer certos alimentos cheios de açúcar, sem comer certos alimentos cheios de farinha. Você não consegue imaginar uma vida sem essa comida, sem esses alimentos. Mas imagina se você tivesse nascido num contexto, imagina que você ama pastel, certo? E aí você nasceu numa cultura que não existe pastel. O que você vai fazer quando você comer um pastel a primeira vez? Muitas vezes você não vai ligar para esse pastel. Eu lembro quando eu tava viajando, quando eu morei fora, eu cuidava de 2 meninos. Um menino de 11 anos e um menino de 7 anos de idade. E aí eu fui fazer um dia brigadeiro pra eles. Tinha um mercado lá, perto onde eu morava, que vendia leite condensado na latinha. E aí eu falei, nossa, eu estava com muita vontade de comer brigadeiro, por quê? Porque eu cresci comendo brigadeiro. Porque todas as festinhas de criança tinham brigadeiro. Olha como eu associo o brigadeiro à felicidade. Olha como é fácil. Todos os momentos de comemoração, de celebração, de aniversário de pessoas, de crianças, etc., inclusive os meus, tinha brigadeiro. Então eu cresci nesse contexto de que brigadeiro é gostoso, é prazeroso, me traz felicidade. Então olha a associação com a fome emocional construtiva. Mas que eu posso sim usar isso para fome emocional destrutiva. Certo? Se eu não souber associar. Então, eu fui fazer o brigadeiro para os meninos lá na minha viagem. Falei, nossa, vou comprar aqui, já vou matar minha lombriga de comer brigadeiro, que eu tava com vontade, e vou fazer para os meninos. Eles experimentaram, o mais novinho, de 7 anos, até gostou um pouco mais que o de 11. O de 11 comeu assim, nossa, isso aqui é muito doce, não ligou nada pro brigadeiro. Eles não ligaram absolutamente nada pro brigadeiro. O de 7 anos gostou um pouquinho mais, mas assim, comeu uma vez, 2, depois não ligou. Simplesmente largou. E aí, eu terminei de comer esse brigadeiro. Entende? Porque veja como você, de novo, por repetição, você é condicionado a gostar das coisas que você gosta, a sentir muito prazer pelas coisas que você come. E também, claro, né, eu falei pouco aqui sobre isso, ou nem acabei não mencionando sobre isso, mas também existe todo o fato fisiológico seu, né, a sua parte fisiológica, hormonal, que vicia nesses alimentos. Então, é fisiológico. Agora, você está fisicamente viciado em açúcar, em farinha, em gordura, em excesso de realçadores de sabor que vem desses alimentos que te geram compulsão. E é aí que você entra no looping da fome emocional destrutiva. Porque agora você tem um vício fisiológico também. Não é só sobre o que você está pensando, a parte mental e emocional. Agora você também, além disso, tem um vício fisiológico. Fica muito mais. Então, muitas vezes aqui, vocês que estão aqui, mesmo vocês sabendo de todas essas informações, para você ainda é muito difícil. Você está racionalizando, você está pensando diferente, mas para você talvez ainda seja muito difícil aplicar essas informações na sua vida.
começar a desfazer essas conexões neurais, começar a não responder com comida toda vez que o seu cérebro te manda ali um sentimento, né? Toda vez que você tem um sentimento de tristeza, de ansiedade, de depressão, de estresse. Porque se você começa a sentir uma sensação de abstinência mesmo. Você começa a ficar cada vez mais irritado e mais irritada, mais ansioso, mais ansiosa, se você não comer, porque agora você tem o vício fisiológico instalado no seu corpo. Entende? Então, resolver essa questão da fome emocional destrutiva é muito importante. Mas isso não significa que depois você não possa, né, simplesmente trabalhar com a sua fome emocional construtiva. E criar estratégias simplesmente para você alimentar essa fome emocional construtiva que te faz bem, que te gera memórias boas, certo? Porque você quer olhar lá para trás na sua vida e você sim quer lembrar de momentos felizes. Não que todos eles precisam ser sobre comida, mas, como eu falei, a gente vive num contexto em que comida é extremamente associado a felicidade, prazer, momentos bons, momentos de celebração. Mas e se você começar a pensar de forma diferente com relação a esses momentos? E criar estratégias diferentes para esses momentos. Como, por exemplo, eu só vou tomar sorvete, esse sorvete que gera um momento feliz aqui para minha família, que gera um momento de descontração. Eu só vou tomar esse sorvete fora da minha casa. No fim de semana, fora da minha casa. Eu não vou ficar comprando potes e potes de sorvete e armazenar no meu freezer. Porque eu sei que isso vai me levar à fome emocional destrutiva. Porque quando eu compro, não, eu só vou comprar para deixar ali no mercado. Vou deixar ali na minha geladeira, desculpa. Só vou deixar ali na minha geladeira. Mas aí, o que acontece? Um belo dia você não come, segundo dia você não come, no terceiro dia você chega ansioso, ansiosa, cansado, estressado, irritado e ataca direto o sorvete. Entende? Então, usem estratégias para alimentar a sua fome emocional construtiva, mas literalmente acabar com a sua fome emocional destrutiva. E o ambiente em que você vive, a sua casa principalmente, é um excelente local que você tem controle para não trazer as coisas que você não quer exagerar. E aí você deixa esses pratos, essas sobremesas, essas refeições para comer fora da sua casa, por exemplo. Essa é só uma das estratégias, por exemplo, que eu mesma uso também. Então tem coisas que não entram na minha casa, ponto. Eu vou comer fora da minha casa, vou comer em viagem, vou comer fora. Vou comer na casa da minha avó. Então eu não fico fazendo... Eu amo bolo de fubá da minha avó. Eu amo pudim de leite da minha avó. Eu poderia pedir pra ela a receita e fazer na minha casa toda semana. Você acha que isso vai dar bom? Não vai dar bom. Não vai ficar legal. Porque eu vou pensar nesse pudim, eu vou querer comer esse pudim todos os dias. E aí você vai alimentando cada vez mais essa questão do açúcar, né? Que te inflama, que te deixa no vício, que alimenta a sua compulsão. Lembra que quanto mais açúcar você come, mais açúcar você quer comer. Quanto mais alimentos cheios de farinha você come, mais alimentos cheios de farinha você quer comer. Certo? Então eu espero que essa live tenha sido muito útil para você, para quebrar algumas das suas crenças sobre fome emocional, certo? E para você ter vários insights para trabalhar a sua mente, para trabalhar aquilo que você pensa com relação à comida, com relação à fome emocional e te ajudar aí na sua jornada, na sua caminhada rumo ao fim da compulsão alimentar e vício em comida. Certo? Então, se você está assistindo aqui pelo YouTube, se inscreve no canal, porque toda semana tem live aqui. E compartilhe também com quem precisa dessas informações, desse seu like, tá bom? E compartilhe também com todo mundo que sofre de fome emocional destrutiva, como você aprendeu aqui hoje, tá certo? Então, até mais, até a nossa próxima live e um excelente dia para vocês. Tchau, tchau!